Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, do Novo e do Jornal Económico. Estamos a entrevistar os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar para as eleições para o Parlamento Europeu. O nosso convidado hoje é Pedro Fidalgo Marques, candidato pelo PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Pedro, bem-vindo, obrigado por ter Ricardo, pelo convite. Aceitado o nosso convite. A Europa e o mundo mudaram significativamente desde as últimas eleições. Vimos uma pandemia, uma crise económica, enfrentamos agora uma guerra de grande envergadura nas nossas fronteiras. Exato. Quais são os principais desafios que se colocam agora à União Europeia, quando olhamos para trás? Quais eram, o que é que mudou e quais serão agora? Neste momento, eu acho que nós temos de focar aqui em três eixos principais, tal como o PAN, temos as pessoas, animais e a natureza. Mas um dos principais eixos, que para o PAN é fundamental e que não podemos dissociar dos restantes, tem a ver precisamente com a transição climática, com esta transição para um futuro mais verde e mais justo. Porque isso vai ligar a todos os pontos. Nós, quando falamos disso, falamos da agricultura, tem uma agricultura mais verde, mais orgânica, de precisão, de reformular os apoios aos agricultores até para serem mais justos do que são hoje em dia, e isso será benéfico para todos, para os agricultores e para o ambiente. Falamos da transição para as energias renováveis, que vão gerar novos empregos. Falamos na parte até do bem-estar animal e da biodiversidade, quando nós temos que preservar a biodiversidade para termos futuro. Há imensas... Tem sido agora vários estudos que dizem que o impacto económico das catástrofes naturais, a longo prazo, tem muito mais impacto do que o que nós vamos ter que gastar agora para mitigar as alterações climáticas. E é essa transição verde, esse futuro verde que nós temos que encarar. Isto, a par com... Temos uma guerra na Europa, nem indica nas portas da Europa, nós temos uma guerra na Europa. Temos uma guerra às portas da Europa com o genocídio que se está a passar na faixa de Gaza. Temos um clima extremamente conturbado e, a juntar a isto, temos um conjunto de forças antipopulistas, negacionistas climáticas, que querem reverter direitos sociais, direitos das mulheres, direitos LGBTI, que pode ganhar força nesta eleição, e por isso é que é importante as pessoas irem votar, e daí a importância destas eleições, e acredito que até os órgãos de social tenham dado esta importância, percebermos o panorama que está e porque é que todas as pessoas devem ir votar no dia 9 de junho, e justamente, claro, se me permite aqui já, numa força progressista, animalista e ambientalista como o PAN. Tendo em conta esses três eixos, quais são as propostas? Quando for para a rua, quando estiver na rua a falar com as pessoas, o que é que lhes vai dizer para votarem no PAN? Então vou inverter, se calhar, aqui a ordem e as prioridades. Vou começar, se calhar, pela parte animal, que para o PAN é muito caro, as pessoas acham sempre que o PAN vai sempre falar da parte animal, mas realmente é um dos nossos eixos e que está ligado ao bem-estar também das próprias pessoas. Mais de metade das famílias portuguesas têm um animal de companhia. E uma questão que nós falamos é, por exemplo, o transporte dos animais de companhia, o transporte aéreo de animais de companhia. Quando nós vamos viajar ou trabalhar para outro país, para outro Estado-membro da União Europeia, que muitas vezes os animais são considerados carga e vão no porão. E nós queremos, é uma das coisas que queremos alterar, é essa é uma medida mais emblemática. Se calhar na parte animal ainda, numa outra perspectiva, que depois vai ligar a outro eixo que é da pecuária, que é o transporte vivo de animais. Nós queremos acabar com o transporte vivo de animais. Temos situações dramáticas de navios à deriva no meio do oceano, em que os animais morrem à fome, animais sujeitos a temperaturas extremas. Isso para nós realmente é um eixo, porque isto vai afetar também a qualidade de vida das pessoas, ou vai ter impacto até económico, por exemplo, quando falamos da agricultura. Porque passamos para o ambiente, nós temos aqui dois eixos, se calhar também vou destacar assim duas medidas em cada um. Haverá muito mais, o nosso programa será apresentado dia 18 de maio. Mas talvez aqui destacando algumas principais medidas. Na parte ambiental é preciso uma transição verde para uma economia verde que se traduz em novos empregos. Nós queremos antecipar, queremos antecipar a neutralidade carbónica de 2050 pelo menos para 2040, e isso é feito também, um dos exemplos é de apostar nas energias renováveis, podem criar 1,2 milhões de novos empregos na Europa. E é esse o caminho para esta transição energética também que é preciso, mas, ao mesmo tempo, podermos investir realmente na nossa conservação da nossa biodiversidade. Se formos pensar, se calhar daqui a 10 ou 20 anos, os nossos filhos ou os nossos netos não vão conhecer espécies que para nós são tão emblemáticas como o lince ibérico, o lobo ibérico, a abtarda, a águia imperial. Isso vem da conservação da natureza, porque voltamos à mesma questão. Uma biodiversidade nos habitats fortes
vão ajudar a combater os efeitos das alterações climáticas e de catástrofes naturais, onde nós vemos que existe mais perda de habitats e onde há mais impacto nas catástrofes naturais. E por isso, nesta parte ambiental, é preciso realmente investir na conservação da natureza, investir numa transição verde e uma transição energética. Passando para a parte das pessoas, destaque se calhar também aqui, e nós só temos meia hora, né? Se a memória não me falha, podíamos estar aqui a noite inteira, ou a tarde inteira, depende quando as pessoas, como podem ver em qualquer hora, podem parar, ir comer, voltar a ver, por isso não percam toda a entrevista. Nós temos, por um lado, que ir ao core, ao essencial do que as pessoas necessitam. O que as pessoas necessitam é de ter melhores condições de vida. E isso temos que ir, por exemplo, à questão da habitação. Repensar, política monetária, se faz sentido continuarmos nesta aposta que tem sido feita para combater a inflação à custa da taxa de juro, que depois vai levar a que as pessoas tenham dificuldade em pagar a prestação da casa. Quando pagam a prestação da casa, têm dificuldade em pagar as despesas fixas e depois, às vezes, pouco chega para a alimentação. Noutra perspectiva, como referi de início, não podemos ceder nem um milímetro nos direitos humanos, não podemos ter retrocesso em termos de liberdades e garantias na União Europeia, e isso tem que ser um ponto bem assente neste próximo mandato. Deixe-me juntar um desafio àqueles que enumerou, a questão do alargamento da União Europeia, que é uma questão de tempo até se concretizar, independentemente da Ucrânia, de se encontrar uma solução para a questão da Ucrânia. Como é que encara este processo de alargamento e o que vai obrigar a mudanças na União? Se calhar temos que começar por ir à gênese do que é a União Europeia. A União Europeia é um projeto de paz e surgiu como um projeto de paz, um projeto para criar condições para melhores condições de vida e do maior bem-estar para as pessoas. E nós aqui acrescentamos para os animais e para a natureza. E é isso que o alargamento deve sempre pautar por ser um projeto de paz. Por isso, todos os países que cumpram os requisitos, e a União Europeia tem até um processo bastante elaborado de candidatura, com várias fases, para garantir que os países estão alinhados com os pressupostos europeus, com os ideais da União Europeia. Por isso, sendo feito todo esse processo, nós acreditamos que realmente o projeto europeu e esta integração europeia só tem a ganhar com o alargamento, desde que, como digo, seja um processo feito, bem feito, com toda a calma que seja necessário. O PAN acredita que não deve haver um aceleramento, devem ser cumpridos todos os passos. Se os passos forem cumpridos, e se amanhã um país cumprir todos os requisitos, estaremos de braços abertos para acolher estes irmãos europeus. Se for daqui a mais uns anos, será uns anos, mas claramente isso não deve ser visto como um problema, deve ser visto como uma oportunidade de paz e de termos uma União Europeia mais forte. Mas será necessário aprofundar esta experiência europeia para acolher novos países, de forma a que se consiga gerir a União com tantos membros, por um lado, por outro lado também obviar a alguns comportamentos, nós temos notado, mesmo no interior da União Europeia, o tal alinhamento em relação aos princípios fundamentais, de vez em quando é questionado, e pontos como a unanimidade fazem com que seja difícil lidar com eles. Mas por isso é que se calhar também é fundamental, não é se calhar por isso é que é fundamental nós cumprirmos com o processo de candidatura. O processo de candidatura, bem feito, vai mitigar algumas dessas questões. E para não termos, depois, como vemos hoje em dia, atuais Estados-membros que põem em causa o Estado de Direito, né? O chamado Rule of Law na União Europeia, mas põem em causa o Estado de Direito. E é isso que tem que se contornar em termos de mecanismos de funcionamento. Sim, acho que é preciso uma profunda discussão, inclusive a discutir o caminho para um caminho mais federalista, que é uma discussão que não tem estado em cima da mesa, mas que é preciso trazê-la para cima da mesa. E isso é aquelas coisas que não se faz por decreto, é preciso envolver as pessoas, é preciso envolver todas as cidadãs e cidadãos da União Europeia para discutir este caminho, porque só com todos a bordo é que conseguiremos segui-lo, mas é necessário discutir, porque muito provavelmente passará por aí, para encontrarmos mecanismos que sejam em que a gestão da União Europeia não fique reféns de países com práticas populistas ou anti-direitos humanos, mas que ao mesmo tempo possamos ter este caminho progressista e de uma transição verde. Não será a melhor altura para ter este tipo de debate quando nós antevemos um crescimento dos nacionalismos e do populismo? Referiu há pouco o crescimento de forças populistas
na União Europeia. O que se antevê nas próximas eleições é uma maior afirmação da direita, com uma provável subida dos extremos. O que é que isto vai mudar? Como é que olha para o Parlamento Europeu que vai encontrar se for eleito? Eu acho que vamos ver o que se tem passado também cá em Portugal, em algumas situações. Nós temos agora o Ministro, por exemplo, da Agricultura, que, se não me engano, há 2 semanas, veio acusar um anterior governo que desperdiçou os fundos do PRR com radicalismos verdes ou ambientalistas, assim, uma coisa deste estilo. Perdoem-me se a expressão não estiver exata, mas com radicalismos verdes, assim, simplificando. E isso tem sido o que tem acontecido desde que a Europa começou a virar alguns países mais à direita e que alguns partidos de centro-direita começaram a sentir esta necessidade de se encostar à direita, que nós começámos a ver retrocessos no Pacto Ecológico Europeu, na política do prado ao prato, mesmo na questão da transição energética, e é isso que não pode acontecer, e é por isso que as pessoas têm que perceber a importância. Às vezes as pessoas valorizam porque é que vou votar para a União Europeia, é uma coisa que está tão distante. O que é decidido na União Europeia tem um enorme impacto do que acontece cá no dia-a-dia dos cidadãos. Por exemplo, em termos de políticas ambientais, cerca de 80% das políticas é definida a nível europeu, mesmo entre regras fiscais, ou seja, há questões do IVA, que toca a toda a gente, que o Governo não tem às vezes tanta margem como poderia ter, ou o Parlamento Nacional, às vezes a nível para o Governo, para o Parlamento Nacional, porque são regras definidas a nível europeu. Por isso, esta escolha para o Parlamento Europeu é fundamental porque vai definir todo um futuro dos próximos 5 anos cá em Portugal, no nosso dia-a-dia. Já falámos da pressão da casa, podemos falar do preço da eletricidade. E é isso que as pessoas têm que ter noção, que o seu voto deve ser um voto em partidos que possam defender, primeiro, a paz, possam defender os ideais progressistas, e aqui a juntar esta questão de sem esta transição energética não teremos futuro. Por isso, qualquer partido que seja negacionista ou que ponha em causa uma transição justa e verde, acho que não será a melhor opção para o futuro da União Europeia. As sondagens apontam também para que os verdes, de que o PAN faz parte, percam peso no próximo quadro parlamentar. Ficarão com cerca de com menos 1/3 dos deputados em relação ao que têm agora, confirmando-se o que as sondagens indicam. Isto pode, de alguma forma, pôr em causa, como estava a dizer, a agenda ambiental da União Europeia? Qualquer decisão que nós tomamos política, e o nosso voto é um deles, e podemos começar com a decisão política de quando vamos ao supermercado o que é que compramos, tudo, mas neste caso estamos a falar da decisão política do nosso voto, vai comprometer o nosso futuro. E as pessoas, quando votam, têm que pensar nisso e pensar que um voto para a União Europeia tem que ser um voto no futuro que nós queremos para a União Europeia, que será o futuro que queremos para Portugal. E por isso, o que as pessoas têm que pensar é, queremos colocar esta voz do planeta e do ambiente, esta voz dos animais, esta voz das pessoas no Parlamento? Então tem que se votar nestes partidos ambientalistas, verdes, neste caso o PAN, que é o único partido animalista que se apresenta no boletim de voto, porque, caso contrário, é óbvio que a negociação será mais desafiante, pondo assim os termos. No entanto, se formos pela lógica, eu acho que todos reconhecemos o impacto que os combustíveis fósseis têm no ambiente, o impacto que a agropecuária e a agricultura extensiva têm no ambiente e na saúde humana, mesmo os combustíveis fósseis, todas as externalidades e o impacto económico que muitas vezes deriva das ações climáticas e da crise climática. Isso é algo que eu diria que só quem acredita que o mundo é plano ainda é que acha que isso não existe. Por isso, para mim, é incontornável que nós temos que seguir este caminho de transição verde. Não há outro caminho possível para o futuro que não uma Europa verde. E mesmo os estudos dizem que os empregos verdes vão-nos dar, em média, têm um salário 20% superior aos restantes. A nível mundial, até 2030, podemos ter novos 18 milhões de empregos. Os empregos verdes são mais justos em termos salariais em termos de género. Ou seja, enquanto homens e mulheres têm, normalmente, um salário mais equilibrado e justo. Por isso, acho que, usando a lógica, o caminho tem que ser um futuro verde, e por isso acreditamos que, primeiro, que nesta campanha vamos conseguir convencer os eleitores que o voto deve ser um voto numa transição verde, e que, por isso, depois, o nosso grupo dos verdes europeus terá força negocial para mostrar o que a lógica nos demonstra.
Antes de irmos para o intervalo, as sondagens também mostram que os 3 grandes grupos europeus que têm sido o sustentáculo do caminho que a União Europeia tem trilhado, vão deixar de ter a maioria. O Popular Europeu, os Socialistas e Liberais, em conjunto, já não vão chegar para aprovarem legislação, por exemplo. E esta alteração de forças, esta obrigatoriedade que vai haver de negociar com outros protagonistas no Parlamento, alguns deles mais extremados, porque estes são os 3 do centro. Isto pode alterar o caminho, pode haver uma guinada na forma como a União Europeia está a ser conduzida? Temos que ver isto de 2 perspectivas. Primeiro, temos de estar sempre disponíveis para dialogar, ou seja, o Parlamento Europeu é a casa de compromisso, desde que seja com forças democráticas e com forças que não vão contra os valores europeus, como será o caso desta extrema-direita. Por outro lado, se calhar impõe-se perguntar para nós, para o PAN, é claro com quem não vamos negociar. É claro que não vamos negociar com forças antidemocráticas, populistas, antidireitos humanos, que negam as alterações climáticas. Isso para nós é claro. Se calhar tem que se voltar a fazer a pergunta que se fez nas legislativas. Será que não é não? Ou, quando for preciso pôr novamente, quiserem novamente eleger a von der Leyen para a Comissão Europeia, vão dar a mão à extrema-direita no Parlamento Europeu? Que é isso que as pessoas têm que pensar. Porque só vamos ter uma guinada realmente contra os valores europeus, contra esta política de integração, contra esta política de direitos humanos, contra esta política de um caminho sustentável e verde, se for dada a mão à extrema-direita. Que é o que se tem falado a nível europeu como uma possibilidade. Por isso, eu, neste caso sendo eleito eurodeputado, tenho a certeza do que não farei, que é não darei a mão a esta extrema-direita. Se calhar impõe-se perguntar aos outros se o não é não ou se vão cedendo. Obrigado, Pedro. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Voltamos ao discurso direto com Pedro Fidalgo Marques. Pedro, vivemos num período de grande instabilidade geopolítica, como já estivemos aqui a falar. Que papel pode ter a União Europeia neste cenário? Como é que se pode afirmar como um bloco com capacidade de intervenção a nível internacional? Voltamos, claro, aqui um bocadinho para quem viu a primeira parte, quem não viu pode ir ver a primeira parte, quando falamos aqui deste processo de integração, deste caminho que temos que fazer de integração e de termos mais união, porque acho que é fundamental os Estados-membros sentarem-se à mesa e conseguirmos falar uma única só voz, que é o que por vezes falha na União Europeia, porque a União Europeia, como um ator geopolítico internacional, pode ter muito peso na questão, por exemplo, de que ainda tem que ter uma voz muito mais firme na questão da Palestina, na questão de acabar com o genocídio da Palestina e de se caminhar para a solução dos 2 Estados, que já foi decidida há tanto tempo. Na questão, mesmo a nível mundial, quando falamos em termos económicos, muitas vezes algumas economias querem se tornar mais protecionistas ou impor algum tipo de taxas. Eu acho que a União Europeia, como já foi e como poderá continuar a ser ou voltar a ser, deve ser um ator fundamental nesta geopolítica. Mas para isso também é preciso que nós, enquanto Estados-membros, nos sentemos todos e encontremos este caminho de paz, de proteção dos direitos humanos, porque também de transição verde. A Europeia deve liderar o exemplo para esta transição verde. Neste momento, creio que ainda somos o 3º bloco mais poluidor, se a memória não me falha, e devemos liderar pelo exemplo. Porque é isto, ou seja, se a União Europeia, defendendo estes valores basilares da nossa construção de integração europeia, liderar pelo exemplo, pode ser realmente um fator fundamental quando temos instabilidades que vêm do Médio Oriente, da China, da Rússia, que assim estão mesmo aqui nossas portas, ou mesmo os Estados Unidos, porque não sabemos o que é que vai ser o futuro dos Estados Unidos no final deste ano. Os Estados Unidos podem ter uma reviravolta, voltar a eleger Trump, e isso também implicará com as relações da União Europeia. E por isso vai implicar que nós temos de ter instituições fortes, coesas, e isso vai depender de todos. Os deputados europeus, as instituições, Comissão Europeia, Conselho Europeu e os nossos Estados-membros também temos que perceber que este é o momento de trabalharmos em conjunto em prol da paz e dos direitos humanos. Referiu as eleições norte-americanas.
acontecendo a reeleição de Donald Trump para um segundo mandato, ainda que interpelado, considera que a União Europeia terá de assumir um papel diferente na cena internacional relativamente ao que tem feito até agora? Nós temos notado alguns passos nesse sentido, nomeadamente na política de segurança e defesa, também no caso da pandemia houve alguma união na União. Como é que a Europa se pode afirmar mais por aí? Ou deverá afirmar-se mais por aí? Se calhar vou pôr de outra forma. A Europa deve continuar este seu caminho de ator geopolítico internacional, de defesa de uma transição verde e climática, uma transição justa, dos direitos humanos, da paz. Independentemente do que se passar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. É verdade que se Donald Trump tiver um novo mandato, irá colocar-nos outro tipo de desafios. Ou assim se preverá, é preciso haver aqui muita coisa a mudar. Os norte-americanos irão tomar essa decisão no final deste ano, mas se isso acontecesse, sabíamos que iria colocar-nos outros desafios. Mas, independente disso, acho que o nosso caminho deve ser um caminho firme, porque só assim é que podemos trabalhar realmente para o que é preciso. Não podemos ter futuro sem um futuro verde. Esse futuro verde vai nos ajudar a melhorar a nossa economia, a condição de vida de todas as pessoas no continente europeu, na União Europeia. Vamos estar a proteger a nossa natureza e a nossa biodiversidade, melhores condições para todos os animais da vida selvagem, sem os animais de companhia. E por isso nós estamos focados neste que deve ser o nosso percurso desta transição verde e justa. Iremos liderar pelo exemplo e, ao mesmo tempo, iremos, se calhar, não estar, como é que eu digo, nós devemos agir e não reagir. E é óbvio que teremos outros desafios, que teremos que tomar medidas, mas devemos ser proativos e não estar só à espera do que é que outros blocos estejam a fazer. Mesmo assim, quando nós olhamos para a situação geopolítica, notamos que, por exemplo, a política de segurança e defesa passou a ter uma importância que não tinha tido até aqui, e algumas relações económicas passaram também a ter uma importância acrescida neste mundo mais multipolar. O que eu lhe pergunto é, neste quadro de instabilidade em que a geopolítica está a ter um peso que não tinha há muito tempo, as questões ambientais não estarão a ser secundarizadas? Quando parecia que já eram transversais em todas as políticas, de repente, com uma guerra, Vou ser muito direto. Com outros conflitos, o mundo mudou. Vou ser muito direto. Não podem e não devem. E temos a questão de, se a indústria da guerra fosse um país, era o quarto país mais poluidor do mundo. E isso é algo que nos deve levar todos a pensar dos efeitos nefastos que a indústria da guerra terá e o impacto que tem para o planeta. E quando falamos neste conceito de uma única saúde, que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde do nosso planeta. E olhar meramente para estas questões securitárias ou de defesa, sem olhar para a parte do ambiente, é também dizer que vamos ter... provavelmente vamos ignorar a mitigação das alterações climáticas e vamos ter mais catástrofes. Isto vai levar a novos conflitos, que nós sabemos que as catástrofes naturais já no passado já levaram à criação de novos conflitos, com tensões regionais. É a questão da proteção das nossas populações. Nós, quando falamos em defesa, não podemos só falar... E para o PAN, e deixar claro, é fundamental a defesa da vida humana, é fundamental a defesa dos direitos e valores da União Europeia, de liberdade, de paz. E isso não se põe em causa, seja a defesa da Ucrânia, a defesa da nossa integridade territorial. Isso para nós, não, sendo um partido pacifista, sabemos que é fundamental o direito à autodeterminação dos povos e à sua defesa. Isso não pomos em causa e por isso apoiamos apoiamos, continua o apoio à Ucrânia e à defesa da Ucrânia, sabendo que havia as linhas vermelhas que temos de não usarem armas de destruição maciça, ser apenas para defesa, mas que é o que tem sido feito. Mas é realmente, nesta geopolítica, é necessário aprofundarmos a defesa europeia, a criação de uma resposta
multinacional rápida que em 3, 4 dias possa estar no terreno, no terreno a dar resposta a situações que possam existir. Não somos utópicos, ou seja, não vivemos noutro mundo, sabemos que é necessária essa resposta, sempre na procura da paz e não pela agressão. Mas, por outro lado, descurar a parte ambiental é dizer que às pessoas que agora só vamos tratar da defesa, mas depois, quando estivermos a falar de catástrofes naturais, quando estivermos a falar de poluição dos nossos rios, da destruição das nossas florestas, da poluição atmosférica, que vai ter impactos na saúde humana, e a saúde humana, além do nosso bem-estar, tem impactos económicos, as pessoas vão faltar mais ao trabalho, vai ter um impacto na nossa saúde depois, porque vamos ter mais gastos também de longo prazo no Sistema Nacional de Saúde. Por isso, acho que voltamos ao mesmo, que é descurar a transição verde, descurar as medidas ambientais, é estar a colocar uma fatura astronómica no nosso futuro e no futuro das nossas gerações. E por isso acho que tudo pode ser compatível, tudo pode ser equilibrado, e não podemos estar a olhar só para um eixo, temos de ter uma visão muito mais integrada e holística, não estar a olhar só para um eixo, descurando depois do outro, porque senão, para pôr um peso rápido agora de um lado, vamos estar a destapar um buraco do outro que nos vai criar graves problemas daqui a alguns anos. E há alguns anos que não é preciso ser daqui a 50 anos. Há coisas que serão já a se calhar nos próximos 5 anos. Exatamente. E algumas já estão a acontecer. Algumas já estão a acontecer. Pedro, olhando para a política, o objetivo do PAN é elegê-lo, é voltar a eleger um deputado para o Parlamento Europeu. Quando o partido o conseguiu fazer, em 2019, conquistou quase 170 mil votos. Foram quase mais 40 mil do que o que obtiveram nas últimas legislativas. Como é que pensa recuperar esses 40 mil votos? O que é que se vai mudar em relação às legislativas para voltar a trazer esse eleitorado ou conquistar um novo? O que as pessoas têm que perceber nestas eleições, três coisas. Eu vou apontar assim, três, mas assim as pessoas vão seguindo. Que, primeiro, o PAN é o único partido animalista e ambientalista que se apresenta a estas eleições, não descurando nunca a parte progressista das pessoas. Por isso, nesta perspectiva holística e integrada, somos o único partido que se apresenta às eleições europeias, sendo o único partido animalista e ambientalista. Isso é deixar bem claro às pessoas, a quem nos está a assistir, porque isso fará toda a diferença depois nas políticas que vão ser feitas em termos do Parlamento Europeu. Se queremos ter uma direção verde, uma direção justa, e justa é para todos, para as pessoas, para os animais e para a natureza, só pode ser com um partido animalista, ambientalista e progressista. No segundo eixo, passamos então aqui para esta questão da importância que já falámos também na primeira parte desta entrevista, do que se decide na União Europeia é fundamental cá no dia-a-dia, e por isso é preciso que as pessoas percebam que têm que ir votar, que isso terá impacto depois no seu futuro cá, no dia-a-dia, no seu trabalho, nas suas escolhas de habitação, nas suas escolhas de alimentação, no supermercado, tudo isso tem impacto. Por terceiro, isso é o que também temos que também realçar, nestas eleições todos os votos contam igual. Ou seja, as eleições para o Parlamento Europeu é um círculo único, por isso o voto de uma pessoa em Bragança, em Faro, Porto Alegre, Lisboa, Aveiro, Madeira ou Açores, todos os votos têm o mesmo peso. E por isso todos os votos vão contar para esta eleição. É porque as pessoas têm que pensar exatamente quem é que é o eurodeputado, neste caso a lista de eurodeputados, que eu gostava e que eu quero que me represente no Parlamento Europeu. Quem é que representa estes valores? Quem é que representa estes valores de uma transição justa? Quem é que vai dar voz aos animais? Quem é que vai dar voz à nossa natureza e ao nosso planeta? Quem é que vai dar voz às pessoas? Por isso é que eu acho que as pessoas, vai ser por aí que as pessoas têm que perceber que esse voto faz sentido ser no PAN e queremos pedir às pessoas que confiem novamente, tanto quem votou em 2019, como as novas pessoas que possam simpatizar e que possam acreditar nestas causas do PAN, que confiem o voto em nós. Vai ser uma eleição renhida. Francisco Guerreiro, o eurodeputado agora independente, mas foi eleito pelo PAN em 2019, defendeu aqui no discurso direto, noutro quadro, que o partido devia coligar-se com o LIVRE e com o VOLT para ter maior densidade nestas eleições e garantir a eleição de pelo menos um deputado. E isso faria sentido? Os programas dos partidos estão
tão próximos que... Antes de mais, quero começar por lamentar que este diferendo entre Francisco Guerreiro e a anterior direção de André Silva tenha levado ao caminho que levou. Eu estarei fortemente comprometido com o partido e com os casos do partido. Acho que realmente nós somos eleitos por um programa eleitoral de um partido, por isso o mandato deve ser do partido. E é por isso que eu vou trabalhar. Passando à segunda questão, começando por dizer que não fomos nós que tirámos a coligação à partida de cima da mesa, nem sequer chegou a ser discutida, por isso acho que essa questão deve ser feita noutro fórum, na ótica que não partiu do PAN o descartar sem qualquer discussão a coligação. Passando às diferenças, claro, o que é que nos está a ver importa. E passamos aqui logo por esta visão holística, esta visão integrada, que é o PAN é o único partido animalista. Apesar de podermos estar na mesma família dos verdes, há aqui um caminho de uma transição verde, até de uma transição alimentar para políticas de uma alimentação mais à base vegetal, de uma redução do consumo de carne, que sabemos prejudicial para a saúde humana, para a saúde do planeta, com a poluição que isso faz, e que é necessário ver esta transição e este caminho até com o redirecionamento dos apoios da política agrícola comum para uma indústria mais à base da alimentação vegetal e menos da pecuária, vendo essa reconversão da indústria. Podemos ganhar bastantes empregos e ganhos económicos nessa ótica. A produção de leguminosas é uma das produções mais rentáveis em termos agrícolas e só 2% da nossa produção é que é de leguminosas. Por isso, se calhar, há um caminho que pode ser feito que, inclusive, é benéfico para a economia e para as famílias. E este caminho e esta visão integrada com o pilar muito forte de dar voz aos animais e à natureza, que em conjunto com salvaguardar as pessoas, é algo que só o PAN faz, e por isso só um voto no PAN é que vai garantir que essa defesa existe. Sublinha muito a questão do PAN ser um partido animalista, mas também de ser um partido ambientalista. O que eu lhe pergunto é, no que respeita ao ambiente, quando as questões ambientais, de certa forma, já se tornaram muito transversais na generalidade dos partidos, ainda faz sentido haver um partido, ou haver partidos, haver um partido, neste caso o PAN, que sublinha essa característica que se tenta diferenciar dessa forma? Ainda faz sentido isso ou já é mainstream? Não, faz todo um sentido. Primeiro, não há ambiente sem animais. E muitas vezes, infelizmente, há uma tendência, até quando se tenta entrar em vias mais económicas, de tentar tratar a parte ambientalista pela rama, usando aqui a expressão, e deixar os animais mesmo para trás. Temos um estudo que saiu a semana passada, ou há 15 dias, em que temos 1 milhão de animais abandonados em Portugal. Continuamos a ter transporte de animais vivos em condições deploráveis. Continuamos a ter explorações agrícolas. Vou dar um exemplo que tem falado, que é a trituração dos pintos machos. Ou seja, nas explorações agrícolas, os pintos machos que, segundo eles, não têm utilidade, são triturados vivos. Tudo isto são questões que têm que ser trazidas para a mesa. Quando nós discutimos o futuro, e vai ser no próximo mandato da política agrícola comum, nós temos que discutir também a parte animal, temos que fazer esta reconversão da indústria pecuária e, como disse já há bocado, todos vão ganhar. Nós vamos ter que tratar dos animais de companhia. Não existe nos voos dos animais, na questão que falámos dos voos poderem irem com os tutores, não há uma base de dados comum de animais de companhia na União Europeia. Vou dar um exemplo. O Ricardo, não sei se tem algum animal de companhia ou não, mas vai com o animal de companhia de férias, ou até vai para outro país trabalhar. Se ele por acaso fugir ou se perder, mesmo tendo chip, vai ser muito difícil chegar a si porque não há uma base de dados comum europeia. Apesar de termos um espaço europeu comum, isso não existe. E é por isso que os animais não têm voz, é necessário dar voz aos animais, e é por isso que continua a fazer falta um partido como o PAN. E vou, se calhar, aquela medida que acho que não pode haver uma entrevista quase do PAN sem referir, que é, continuamos a ter touradas, continuamos a torturar animais, continuamos a explorar animais em circos. Enquanto continuar a existir este abuso dos animais, é necessário continuar a haver um partido que dê voz aos animais. Nós estamos mesmo no final do nosso tempo. Queria perguntar, queria que olhasse também para o quadro
parlamentar que temos a nível nacional. Maior fragmentação, temos um governo apoiado por uma representação minoritária no Parlamento. Como é que olha para esta instabilidade que também temos aqui? Também houve mudança, na mesma forma que se espera mudança no quadro europeu. Como é que isto pode influenciar a evolução do país e, neste caso, a evolução do país, tendo em conta o rumo que a União Europeia pode tomar? Vejo com alguma preocupação, até porque assistimos a alguns retrocessos a nível ambiental, como referi também há bocado a questão do Ministério da Cultura, dizer que houve radicalismos verdes ou ecológicos na execução de fundos europeus, como o que soubemos também há uns dias atrás, agora que aconteceu a orgânica do Governo, em que, por exemplo, o bem-estar animal passou do ICNF para outra vez a Direção-Geral de ADGAV, a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, voltando a desvalorizar os animais e considerá-los só com os animais quase de produção. Tem havido aqui esta noção quase de negacionismo climático, sei que se calhar estou a generalizar, mas existe, e é por isso que vejo com alguma preocupação esta implementação de políticas. O que é que vai depender? Vai depender do diálogo. Este governo tem que perceber que não tem maioria absoluta e é por isso tem que dialogar, o que não tem acontecido. Por isso o governo, sendo minoritário, tem o seu programa, é verdade, mas não teve um programa que foi votado em maioria pelos portugueses. Por isso deve dialogar com os outros partidos e deve encontrar quais são as soluções melhores para o país, em todos os âmbitos, seja na parte das medidas para as pessoas, habitação, saúde, tudo, como depois também na parte desta transição verde e de bem-estar animal. Pedro, mesmo para terminarmos, tem um passado ligado à política. Se não for eleito nestas eleições, vai continuar ligado? Como é que vai fazer a sua intervenção pública? Eu, antes de estar na política, e enquanto estou na política, tenho todo um passado ativista que pretendo continuar. Ou seja, tanto um ativista nos direitos humanos e direitos das pessoas, por exemplo, na causa LGBT, que é uma causa que tenho defendido bastante, ou mesmo de direitos cívicos, que em 2013 tive um projeto de formação cívica e de literacia cidadã, como depois também na parte ambiental. Fui dirigente e atualmente pertenço ao Conselho Fiscal da Liga Proteção da Natureza, que é uma instituição mais antiga da Península Ibérica e das maiores em termos de conservação da natureza, e também na parte animal, porque trabalho bastante participo em protestos e marchas, faço às vezes resgates e apoio cuidadoras. Eu sou, como dizer, mais um cat person, uma pessoa de gatos, então costumo apoiar às vezes também cuidadoras de colónias de gatos. Por isso acho que, acima de tudo, todos nós temos que manter esta intervenção ativista, que irei manter, e continuarei sempre disponível para o que o PAN necessitar de mim, porque acho que nós devemos estar cá ao serviço da causa pública, ao serviço, neste caso, das causas que o PAN representa, e por isso continuarei sempre disponível para estar nesse sentido. Pedro Fidalgo Marques, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser vista e lida nos sites do Novo e do JE, em onovo.pt e em jornaleconómico.pt, onde vão continuar disponíveis. Estará também disponível em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade.